Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo, além de ser o livro mais vendido em todo o mundo, com mais de 6 bilhões de cópias espalhadas pelo mundo, sendo dividido em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Alguns autores foram banidos da Bíblia, como, por exemplo, Enoque e seu livro. Bom, esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Como de costume, vamos primeiro entender quem foi Enoque. Enoque é um dos personagens bíblicos mais misteriosos. Para contar sua história, primeiro eu preciso contar a de dois personagens famosos, Abel e Caim. Quando Caim matou seu irmão, ele fugiu para a terra de Nod, no leste do Éden, com uma mulher anônima. Do relacionamento de Caim e sua mulher, nasceu o famoso Enoque. Segundo conta a história, Caim teria construído uma enorme cidade para seu filho, que também se chamava Enoque. Claro que existem várias versões dessa história, mas a mais aceita é a de que Enoque gerou um filho chamado Irade, e que seria avô de Lameque, um homem mais cruel que Caim. Mas os mistérios que envolvem a história de Enoque são muitos. Um trecho da Bíblia, por exemplo, afirma que Enoque era membro da 7ª geração de Adão, sendo filho de Jarede e pai de Matusalém. Nessa versão, Deus poupa Enoque do dilúvio e, consequentemente, da morte. Se formos levar em conta essa versão, Enoque teria caminhado com Deus e não conhecido a morte. Histórias como essa serviram como base para várias lendas judaicas. A história que cita a imortalidade de Enoque, presente no livro do Gênesis, diz que ele teria vivido 365 anos. Mas este tempo é muito curto para aquele momento. Isso teria estimulado excessivamente a lenda judaica da imortalidade de Enoque e de seu companheirismo com Deus. Até hoje, as explicações para Enoque são controversas. E a maioria dos fatos estão ligados às lendas e não à história sobre sua existência. Nas duas versões conhecidas de Enoque, os personagens têm o mesmo nome, mas viveram em épocas diferentes. Agora que vocês conhecem um pouco da história de Enoque, que tal falarmos do seu livro? O livro de Enoque foi escrito antes de Cristo e é uma das obras apócrifas não canônicas, mas que teve uma grande influência no início das crenças do cristianismo. Na verdade, existem alguns escritos que levam o seu nome. Muitos autores usaram o nome de Enoque em livros, mas os mesmos não foram escritos por ele. O livro mais popular é o Enoque Etíope, o mesmo que eu citei anteriormente, que foi escrito antes de Cristo. Conhecido como etiópico, esse livro foi conservado apenas na língua usada na Etiópia. Entretanto, outros fragmentos do seu livro já foram encontrados em outras línguas, inclusive nas grutas de Qumran, no Mar Morto. O livro de Enoque, na verdade, é composto por 5 livros que são Livro dos Vigilantes, Livro dos Luminares Celestes, Livro das Parábolas, Livro das Visões e Apocalipse das Semanas. Essa é a obra antiga que é mais atribuída a Enoque. E cada um dos 5 livros citados tem uma história independente. As histórias desses livros contêm um conteúdo um tanto curioso, como visões alucinatórias do céu e do inferno, anjos demônios, anjos caídos, julgamento final e até um reino celestial na terra. Nesse conteúdo, ainda existem coisas quase científicas sobre calendários, geografia, cosmologia e até astronomia e meteorologia. Os textos foram descobertos em 1768, mas só receberam tradução em 1800, o que causou muita agitação entre os estudiosos do assunto. Para eles, algumas coisas que estão no livro de Enoque são verdadeiros absurdos. Enoque cita, por exemplo, anjos desnaturados que se envolveram com mulheres mortais, fazendo nascer uma raça híbrida de humanoides gigantes conhecidos como Nefilins. Enoque cita esse acontecimento no trecho. Elas, as mulheres humanas, engravidaram e deram à luz as gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes
consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Mas não seria uma loucura essa história de anjos tendo relações com humanos? Bom, vale lembrar que essa situação não acontece apenas uma vez na Bíblia. Em Gênesis, existe uma passagem em Sodoma que diz que Ló hospedou alguns anjos em sua casa. Quando os moradores da região ficaram sabendo, eles tentaram manter relações sexuais com esses anjos. Os Néfilins são citados 2 vezes na Bíblia, mas esses gigantes deixam de existir no período do rei Davi, onde provavelmente todos foram dizimados. O próprio gigante Golias, morto por Davi, era um descendente longínquo dos Néfilins, mas bem inferior aos primeiros que apareceram no período pré-diluviano e que são possivelmente os principais motivadores da destruição daquele mundo antigo. Mas os problemas envolvendo os anjos caídos não acabam por aí. Os anjos rebeldes levam até os homens grandes conhecimentos, como astrologia, metalurgia, fases da lua e feitiçaria, ao menos segundo a obra de Enoque. Esse tipo de sabedoria causou um caos na Terra e quase aniquilou completamente os humanos. Porém, os homens clamaram por ajuda para combater os anjos rebeldes. E Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel relatam o problema ao Senhor dos Mundos. O Senhor dos Mundos, então, purifica a terra a partir do dilúvio, castigando os anjos rebeldes e os lançando num abismo de fogo. Outra coisa citada nos livros de Enoque e que causa muita controvérsias é o fato de que o grande dilúvio já havia sido agendado antes de Noé, por Enoque, que também tinha espalhado a palavra divina. O livro de Enoque conta muitas histórias de um tempo parecido com a atualidade, mas com algumas diferenças importantes. Antes do grande dilúvio, os seres humanos tinham uma enorme expectativa de vida. Fato que alguns dizem que foi apresentado na lista dos reis sumérios e a linha do tempo do faraó egípcio. Embora os historiadores ainda considerem esse marco de tempo na história humana como não provado, há relatos que falam sobre deuses que andavam entre os homens, quando criaturas mitológicas não eram apenas uma invenção e 100 anos de vida marcavam apenas o começo de uma jornada. Você também está achando essa história completamente sem pé e nem cabeça? Imagine então Enoque citando extraterrestres em seu livro. Estou falando isso porque o livro de Enoque relata um tipo de alegoria que supostamente figura o meio de locomoção de extraterrestres presente na raiz da raça humana. Para muitos estudiosos, principalmente ufólogos, os anjos caídos do céu seriam uma metáfora para uma raça de alienígenas que queria fazer experimentos genéticos com os humanos. É claro que tudo depende da interpretação de cada um. Eu estou apenas apresentando as versões propostas por estudiosos. Mas afinal, qual a veracidade do livro de Enoque? Bom, o livro de Enoque é muito complexo. Primeiro, é falado sobre anjos rebeldes e viagens de Enoque para o céu, junto a arcanjos e outros personagens. Depois, fala sobre o julgamento final. A terceira, sobre o calendário que parece ser o mesmo da comunidade Qumran, no mesmo lugar onde foi descoberto as escrituras do Mar Morto. A quarta parte fala sobre Enoque, Matusalém e seus sonhos. E a quinta e última parte é onde Enoque anuncia os castigos para os pecadores e exalta os justos. E por que ele foi banido da Bíblia? Na verdade, ele não foi banido. Apenas não foi incluído. Mesmo que o livro de Enoque seja muito popular, sua obra nunca fez parte da lista oficial da Bíblia, o que chamamos de cânon bíblico. Para ser incluído nessa lista, os livros precisam ter sido inspirados por Deus. E o livro de Enoque não entra nesse critério. A obra de Enoque não foi inspirada e, por isso, não podemos encontrá-lo na Bíblia. Então concluímos que, na verdade, ele não foi tirado da Bíblia. Ele simplesmente não foi incluso. Apesar disso,
O livro é muito importante para a história dos cristãos, não só pelo fato de ter sido escrito antes de Cristo, mas também pelo rico conteúdo que a obra possui. Por isso, se você se interessa por obras como essa, estudá-la é sempre recomendado. E você? Conhecia as histórias do livro de Enoque? Espero que o nosso vídeo possa ter esclarecido todas as dúvidas sobre essa obra incrível. Por hoje, eu fico por aqui, mas te encontro no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Não se esqueça que saem vídeos novinhos todos os dias no nosso canal. Até mais!